Hoje pela manhã, eu falei sobre o tema refletindo a partir da história de Jesus. Como é que a história de Jesus pode nos estimular a não desistirmos. E agora à noite eu queria fazer uma reflexão junto com vocês sobre a história de Davi. Refletir com vocês a partir da história de Davi e de um dos momentos da história de Davi, que é o enfrentamento dele com Golias, tentando extrair lições para as nossas vidas hoje sobre como é que a gente enfrenta adversidades e não desiste. Quais as estratégias que Davi usou? Como é que Davi se portou diante de uma batalha inesperada e ao mesmo tempo imensa, numa condição adversa, numa condição muito adversa, que era enfrentar Golias, e não desistiu e venceu. Então, eu queria convidar vocês a abrirem junto comigo as Escrituras no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Uma história muito conhecida, acho que a maioria esmagadora conhece, é a história de Davi e Golias, que é a história na qual a gente reflete aqui nessa noite. Acharam aí? O versículo 4 faz uma descrição do Golias. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Versículo 10. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Versículo 24. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. 26, lá no finalzinho, é Davi falando depois de ter ouvido o desafio de Golias. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Finalzinho do 37, Saul dizendo a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Eu não consigo andar com isso. Eu não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu.
Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. 42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. 49. Tirando uma pedra de seu alforje, ao final da história, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Gente, essa é uma história para inspirar a nossa fé. Essa é uma história para inspirar a nossa fé. A Bíblia é recheada, permeada de histórias para inspirarem e fortalecerem a nossa fé. Mas essa especialmente é uma história que fortalece a nossa fé. E por que eu digo isso com tanta convicção? Porque é uma história com um final, com um desfecho absolutamente improvável. Tudo o que se esperava dessa história, tudo o que se esperava dessa batalha, tudo o que se esperava desse confronto, a razão, a conta, os prognósticos todos apontavam numa só direção. Se vai haver uma batalha entre o garoto de 16 anos, pastor de ovelhas, do interior de Israel, contra o maior, mais bem preparado, mais forte e mais vitorioso campeão militar de seu tempo, não havia dúvida para quem olhava de fora. O desfecho é um só. Se tivesse loja de aposta, a aposta era 1000 para 1. A aposta era 1000 para 1. No Golias. E o final é absolutamente improvável. O garoto derruba o gigante. O menino, pastor de ovelhas, supera o campeão militar experimentado, o herói de guerra. Essa história está aqui para alimentar a nossa fé e nos lembrar de que Deus é um Deus que chama homens e mulheres ordinários para missões extraordinárias, para propósitos extraordinários. O nosso Deus é um Deus especialista em chamar quem não é para ser. O nosso Deus é um Deus especialista em chamar as coisas loucas desse mundo para torná-las sábias. Em chamar as coisas aparentemente frágeis desse mundo para torná-las fortes. É esse o Deus que está operando aqui, nessa história e na vida de Davi. E é desse Deus que eu quero falar com você aqui nessa noite. E é com esse menino que eu quero aprender algumas lições junto com vocês sobre não desistir diante de gigantes, sobre não parar diante dos obstáculos, sobre resistir às grandes adversidades. E o que eu aprendo com Davi? Que lições eu aprendo com Davi? Eu acho que tem pelo menos 3 ou 4 aqui. A primeira lição para quem não quer desistir, a primeira lição para quem não quer desistir diante de uma grande adversidade que se apresenta nesse momento, que eu aprendo com Davi, é: na adversidade,
ouça apenas a voz da sua consciência. Porque Deus costuma falar através da sua consciência. Ouça a voz de Deus através da sua consciência. Gente, o Davi está lá. Olha o contexto. Vamos pensar juntos aqui, vamos recompor a história. O que está acontecendo? Nós temos 2 exércitos acampados. E como era a tradição da época, até para se tentar evitar uma carnificina, qual era a tática? Qual era a proposta? A proposta era: façamos um duelo. Ao invés da gente ter uma carnificina aqui para morrer milhares de pessoas, vamos fazer o seguinte, que é a proposta que o Golias está fazendo. O Golias está fazendo o seguinte: olha, vocês estão no acampamento aí, nós estamos aqui. Há um impasse, vai haver uma batalha. Então vamos fazer o seguinte: eu me coloco aqui em nome dos filisteus. Me mandem um homem para me enfrentar. É isso que está acontecendo. Quem vencer dominará sobre o outro povo. Só que aí tem um detalhe interessantíssimo na história que eu não sei se você prestou atenção. Aliás, tem vários detalhes. O primeiro é que a gente olha ali no versículo 11, e o versículo 11 descreve um homem gritando, Golias, e a reação do exército oposto do exército de Israel dizendo o seguinte: aqueles homens estavam atônitos e apavorados. Diante da adversidade, diante da luta, diante do desafio, eles congelaram. Estão atônitos e apavorados. Apavorados. E aí o versículo 16 diz que Golias lançou o seu desafio por 40 dias, de manhã e de tarde. Gente, imagina que foi o seguinte: um cara, a criança tinha 2,90 metros de altura. Imagina. Pesava, você viu, a armadura pesava 60 quilos, só a armadura. Imagina a mãozinha do menino. Imagina o tamanho da bronca da espada. A potência da voz. Agora, imagina o seguinte: o cara vem um dia, de manhã, faz o desafio. Volta de tarde, faz o desafio. Dia seguinte, desafio de manhã. De tarde, desafio de novo. E vai, e vai. Gente, ele desafiou 80 vezes. 80 vezes ele chamou a rapaziada. E aí, como é que é? Tem alguém para me enfrentar aí? Tem homem desse lado aí? Era isso que ele estava fazendo. Como é que é? Agora, quando o cara grita 5, quando o cara grita 10, quando o cara grita 50, quando o cara grita 80 vezes, do lado de cá desse acampamento, do imaginário desses homens, esse cara não tem mais 2,90 metros. Esse cara tem 8 metros. Esse cara tem 10 metros. Esse cara é imbatível. Nesse contexto, com essa galera atônita e apavorada, congelada, paralisada diante do problema, paralisada diante da adversidade, vem um menino, vem um garoto, escalado pelo seu pai Jessé para levar comida para os seus irmãos. Vai lá alimentar seus irmãos no campo de batalha. E esse menino chega. E no momento que ele chega, ele ouve os gritos do Golias. E a hora que ele ouve aquilo, ele fala: não, peraí, é o que a Bíblia diz. E Davi o quê? Ouviu. E na hora que ele ouve, ele fala: pera só um minuto, gente. Peraí. O que esse cara está falando? É isso mesmo que eu estou ouvindo? O Davi fala baixo. Não, peraí. Esse cara está desafiando o exército, está desafiando o nosso Deus. Será que esse cara sabe quem é o nosso Deus? O Davi fala baixo, cara. Se o cara ouve, nós estamos perdidos. Não, peraí.
pode deixar que eu vou lutar. Ele está falando, quem vai lutar, deixa que eu vou. Eu imagino que os irmãos de Davi, isso não está na Bíblia, isso é tudo interpretação livre minha, tá? Eu imagino que os irmãos do Davi olharam e falaram assim, ô Davi, cala a boca, moleque, tu tá louco? Eu imagino até que o irmão mais velho falou assim, escuta gente, desculpa aí, sabe o que é? Adolescente, você sabe como é que é? Adolescente não pensa, a língua é mais rápida que o cérebro. Entendeu? Adolescente é meio inconsequente assim, ele não sabe o que ele está falando, tenha calma. E eu imagino o Davi lá, imagina gente, o Davi tinha 16 anos, é um molecão chegando lá, bonezão virado para trás, tênis, a calça meio... fone de ouvido, e acho que ele ouviu na hora que tirou o fone de ouvido, inclusive. E o Davi falou, peraí, eu vou lutar. E aí, gente, eu também imagino que quando perceberam que de fato Davi estava falando sério que ia lutar, chegaram para ele e falaram assim, bom, já que esse moleque é inconsequente mesmo, peraí, vamos sentar com ele, alguém tem que ser racional nessa história. Ô Davi, vem cá, peraí, vamos fazer conta? Assim, contra quantos gigantes você já lutou? Quantas vezes você usou a espada? Você acha que porque você fica jogando videogame em casa, você vai chegar aqui agora e vai fazer um full fight com esse maluco aí? Tá louco? Tá louco? Davi, sabe qual que é a chance de você ganhar uma batalha dessa? Aliás, Davi, sabe qual que é a chance de você permanecer vivo durante 60 segundos? Isso aí vai ser pior que luta do Mike Tyson, Davi. Lembra das lutas do Mike Tyson? Nossa, eu estou ficando velho. Quem que lembra do Mike Tyson? Alguém tem que lembrar. Ufa! Já achei que a minha referência já... Lembra das lutas do Mike Tyson? Eu lembro, para quem não sabe, o Mike Tyson era um pugilista. Era um pugilista muito rápido, muito veloz e muito forte. Ganhador, vencedor. O Tyson, eu me lembro que as lutas eram transmitidas de madrugada. Começava ali tipo 1h da manhã. E aí eu lembro que a gente pegava pipoca, fazia pipoca. Vai começar a luta, tal, fazia pipoca e tal. Aí eu me lembro que enquanto a gente fazia pipoca, tava fazendo, começou. Espera só um minuto, atrasou 10 segundos, acabou a luta. Eu falei, mas como assim? Cara, o Tyson entrava no ringue pau. Parece o jogo do Brasil contra a Alemanha, lembra? Assim, eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele falou pra mim assim, enquanto no jogo do... Pior, vocês não sabem. Lembrei de uma nota triste. Gente, eu estava no campo no dia que o Brasil perdeu o 7-1 da Alemanha. Eu e a minha filha. O que tinha de gente chorando, nunca vi tanto brasileiro chorando junto na minha vida. Eu olhava de lado e falei, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Eu olhava para minha filha, para a Giovana, e falei, Gi, o que nós estamos fazendo aqui em Belo Horizonte, no Mineirão? 20 minutos do primeiro tempo, o Brasil tinha tomado 4. Parecia mentira. Era assim, entrava um, aí daqui a pouco voltava, 2, daqui a pouco voltava. As lutas do Tyson eram assim, não demorava 10 segundos para... E eu imagino que os caras falam, Davi, esse cara aí é que nem o Mike Tyson, cara. Vitória nesse negócio aí é você ficar 60 segundos de pé. Você tem chance nenhuma. Até porque, Davi, você é ninguém. Quem é você? O que você acha que você é? Da onde você saiu? Presta atenção, menino. E o que me chama a atenção, e a lição que eu extraio da vida de Davi é que Davi está absolutamente surdo para as vozes ao seu redor, para os prognósticos, para os palpites, para o converseiro, inclusive para os profetas do caos. Porque quando a gente está diante de uma adversidade, o que não falta é profeta do caos. Sim ou não? Cara, o que tem quando você está mal... O que tem de gente que encosta em você e fala, não, deixa eu dizer, comigo também já aconteceu, e ó, se prepara, hein, vai acontecer o pior. Pô, obrigado, hein? Vai acontecer o pior. Se prepara que... Ou então, gente que assim, você querendo enfrentar isso, porque tu não te enxerga. Você não percebe, você não tem a menor chance de pleitear isso. Você não percebe que isso não é para você.
percebe que o passo é muito grande. Para! Gente, me impressiona nesse menino o fato de que ele está absolutamente surdo para essas vozes. Porque ele só ouve uma voz, a voz da consciência dele, que é a voz de Deus. E ele pensa assim: como é que age um homem honrado numa situação como essa? Um homem honrado vai lá e luta, portanto eu vou lutar, portanto eu vou enfrentar. E é Deus semeando isso no coração dele através da consciência dele. Vá, lute, enfrente, tenha coragem, coragem. E sabe o que acontece? O inacreditável acontece. Porque ele vai contra todos os prognósticos. Ele não pensa se ele vai perder o emprego. Ele não pensa se vai dar para ele voltar para casa para encontrar a namorada dele. Ele não pensa quanto vai custar para a família dele. Ele não pensa no que ele está abrindo mão. Ele só pensa numa coisa: o que é que Deus espera de mim nesse momento? Qual a coisa correta a fazer? E ele vai lá e faz. E sabe o que eu acho mais incrível de tudo? É que quando Deus vê gente como Davi, absolutamente surda para as vozes todas, gente que só ouve a voz dele, gente disposta a entregar tudo, abrir mão de tudo, por causa dele, Deus se levanta do seu trono, vai lá, puxa o tapete dos poderosos e deixa os poderosos com cara no chão. Porque o nosso Deus é especialista em fazer essas coisas. Nosso Deus é especialista em finais improváveis, em reverter situações, em mudar 7-1. Nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do improvável. Nosso Deus é o Deus que muda destinos, reverte histórias, transforma prognósticos e envergonha aqueles que se acham controladores e donos dos destinos e do futuro. Não desista, ouça a voz da sua consciência, é o que Davi está dizendo. Mas tem uma segunda lição que eu aprendo com Davi. Tem uma segunda lição que eu aprendo com ele. Nessa hora da batalha, da adversidade, que estão tentando fazer você desistir, existe uma tentação das pessoas de tentarem mostrar uma coisa que elas não são. Falava disso hoje pela manhã. Inclusive, como a gente vive num mundo de muita aparência, onde a aparência é muito valorizada, as pessoas querem aparentar uma coisa que elas não são. O Davi ensina para a gente que a melhor forma de enfrentar a adversidade é sendo quem você é. Não finja ser uma coisa ou uma pessoa que você não é. Seja quem você é. Por quê? Porque a vitória não depende de você. A vitória, pela lógica de Davi, vem das mãos do Senhor. Não adianta você ficar... O que está acontecendo? O Davi, me apresento, vou para a batalha. Vou explicar melhor o que eu quero dizer. Ok, eu vou para a batalha, me manda que eu vou. Aí, quando viram que não tinha jeito, manda esse menino lá para o rei. Gente, eu fico imaginando o que foi a cena. Imagino o que foi a cena. Depois de 40 dias, depois de 80 gritos, finalmente, alguém chega, o mensageiro do rei chega. Rei, graças a Deus. O que foi? Encontramos um homem para mandar para a batalha. Graças a Deus, chama o comando do exército. Chama meus conselheiros militares, chama todo mundo. Vai lá para a tenda real, para aquela tenda principal real. E todo mundo vai lá, entra na tenda, esperando. Gente, o rei sentado no trono,
conselheiros militares todos, generais, todo mundo sentado esperando. Vamos ver quem é esse, na linguagem evangélica, quem é esse varão valoroso. E aí, todo mundo sentado, cortininha fechada, toca a trombeta. Toca a trombeta estridente alto. Abre a cortina. E avança para dentro do espaço real Davi. Não, você fica imaginando. Imagina se fosse você, na situação do rei e dos comandantes. Aí abre, toca a trombeta, cria aquela expectativa, entra aquele menino. Aí eles olhando. Bom, tudo bem. Escuta, que horas vai entrar? Já entrou. Oi? Já entrou. Mas como assim? E é o que vai dizendo a Bíblia. Aí o Saul fala, Davi, peraí. Menino, deixa eu falar um negócio para você. Você tem certeza que você vai lutar com aquele cara? Você sabe quem que é o cara? Tu tá louco. Rei, mas eu tô aqui, eu tô disposto. Bom, você tá aqui, bom. Aí acho que começou a entrevista de emprego, né? Bom, já que você tá aqui, bom, vamos lá. Vamos ver. Vamos levantar o currículo do menino. Quantos anos? 16? 16. Vamos ver. Experiência em batalha? 0. Escola militar que você frequentou? Nenhuma. Quantas lutas enfrentou? No videogame ou na vida real? Não. Quantas lutas enfrentou? Nesse momento, a tendência natural das pessoas é a seguinte: não, mas espera aí. Tudo bem, eu não fui na escola militar, mas veja bem, olha, eu tenho uma experiência, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você não sabe, o senhor não sabe de que eu sou filho. O senhor não sabe os lugares que eu já frequentei. O senhor não sabe a situação. O senhor não sabe. Sabe aquelas coisas do currículo? Sabe assim, idioma. Vocês sabem. Sabe aquela engordada no currículo? Cursos, não sei o quê. O cara fez até a metade, mas empurra aí, vai que passa. Gente, o Davi não faz nada disso. E o Davi é de uma simplicidade singular, porque ele olha para o rei e fala, rei, é o seguinte, tá bom, eu não tenho escola militar, eu não tenho experiência em batalha, eu não fiz um super treinamento físico, eu não estou condicionado, mas rei, é o seguinte, dessas coisas aí eu não entendo nada, eu entendo de uma coisa, o que eu sei é o seguinte, mas menino, peraí, qual que é a sua profissão? Pelo menos você é soldado. Não, rei, sou pastor de ovelhas. Pastor? Mas é o seguinte, rei, vou te falar. Quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, lá onde eu moro, quando chega leão, eu grudo pela juba e mato. Quando chega urso, eu pego um pedaço de pau e dou no meio da cabeça. E rei, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho absoluta consciência de que quem me entrega o leão e o urso é o Senhor dos Exércitos. Porque Ele está comigo. Posso falar um negócio para você, rei? Posso te falar? É esse mesmo Senhor dos Exércitos que vai me entregar esse gigante nessa batalha. Porque o que faz diferença não é a estratégia, ela é importante. O que faz diferença não é a formação, mas ela é importante, mas não é definitiva. O que define é a presença, a bênção e a mão sobre a cabeça que tem o Senhor dos Exércitos na vida de Davi. E ele sabe disso e ele fala para o rei, é isso aí, rei. O rei fica tão inconformado que ele fala, não, mas peraí, tudo bem. O menino, acho que ele vai para os conselheiros e fala, deixa eu falar um negócio para vocês. O menino ali, doidinho. Mas já que é doidinho, o rei não ouve nada, não presta atenção em nada que ele está falando. Fala, esse menino vai morrer, está ferrado. Ele olha para o menino e fala, quer saber? Então faz o seguinte, pelo menos para você não morrer nos primeiros 60 segundos, vai com a minha armadura. Coloca a minha armadura. Tentação diante da adversidade. Armadura de Saul. Táticas que não são suas. Escolhas que não são suas. Escolhas de outros. Busca de um caminho mais fácil. Busca do atalho. A armadura de Saul, para mim, significa a não dependência de Deus.
a dependência do conselho humano, da tática humana. Pelo menos coloca. E o Davi, acho que até para ser educado, ele vai e coloca. Mas imagina, na hora que ele coloca, garoto, pastor de ovelhas, ele coloca aquela armadura do cara, ele põe aquela couraça, ele põe o capacete desce aqui até o nariz. Ele põe a couraça vem aqui até o joelho. Ele já, a hora que ele coloca a espada, imagina, a espada arrastava no chão. Ele fala, rei, deixa eu falar um negócio para você. Não é nada disso. Não é nada disso. Como eu te disse, rei, como eu te disse, respeito o seu conselho, respeito, porque sempre nessas horas tem alguém querendo nos dar conselho. Não, faz desse jeito aqui, ó. Faz desse jeitinho, dá um jeitinho. Não é? Toma um atalho, sabe? Rei, deixa eu falar para você. Cara, não deu para... Enfim, rei, deixa eu falar para você. Eu vou do jeito que eu sei. E vou com aquilo que eu tenho. Eu sou o que eu sou. Na mais absoluta dependência do Senhor. E ele vai e toma 5 pedrinhas, põe no alforje e pega a tiradeira dele. Ele é o que ele é, ele não finge ser uma coisa que não é. Porque ele confia que Deus tem o controle da vida dele e da batalha. E a hora que Deus vê aquele garoto simples, aquele garoto humilde, aquele garoto honesto, aquele garoto corajoso, aquele garoto absolutamente dependente dele, um garoto que não finge ser uma coisa que não é, que reconhece sua limitação diante de Deus, e que ao reconhecer sua limitação diante de Deus, reconhece sua total dependência. Porque gente que quer engordar currículo é porque, pode prestar atenção, quanto mais importante a pessoa se acha, menos ela depende de Deus. Quanto menos importante ela se reconhece, mais dependente da graça dele. Quando Deus vê um menino assim, com esse coração, Deus manda parar tudo. Deus levanta do trono, vai na direção dele e puxa o tapete do gigante que cai de cara no chão. Deus é especialista em usar gente assim. O Davi não desiste, Davi resiste, Davi persiste, Davi insiste, e Davi confia no Senhor. Mas tem uma terceira lição que eu aprendo com ele, que eu acho incrível também, que é o seguinte: a Escritura diz que o Davi, diz que o gigante tinha 2,90 metros de altura, diz que os homens estavam atônitos e apavorados, estava todo mundo apavorado, desesperado, morrendo de medo do cara. E aí a Escritura vai dizendo que o Davi pegou as pedras, colocou no alforje, pegou a tiradeira dele. E ele começou a ir na direção do gigante. Bom, nós falamos da reação do comandante, do rei, do exército, dos irmãos e tal. Agora, imagina o gigante. Gente, o gigante está aqui, que já estava se achando. O gigante estava se achando, não? Imagina, depois de todo mundo morrendo de medo dele, o cara estava se achando o tal. Imagina, eu sou imbatível. Quando ele vê aquele garoto vindo na direção dele, a Bíblia diz que ele fala assim: você tá achando que eu sou cachorro? Você vir com um pedaço de pau e pedra para cima de mim? Davi olha, o gigante olha para Davi e vê um garoto ruivo, de boa aparência, parecido com meu irmão assim, só que não tinha uma barba bonita como a dele. Menino ruivo, bem apessoado, músico, só que não sabia o tanto que ele era valente e nem de quem ele dependia. E olha para ele e vê um garoto, esse garoto bem cuidado, leitinho de pera. Esse menino nunca desceu para o playground. Quando desceu, a areinha era antialérgica. Imagina, esse menino jogou peão na rua, jogou bolinha de gude.
Imagina, esse menino andou de carrinho de rolimã, imagina. Isso aí é leitinho de pera. Isso aí é. E aí, ele olha para Davi desse jeito, julgando pela aparência. Está todo mundo julgando pela aparência. Só que o Davi tem um diferencial. Ele olha para o gigante e fala para o gigante o seguinte: tu pode ser grande, ter 2,90 metros de altura, ser campeão, ter matado não sei quantos, ter escola de esgrima, pós-graduação em taekwondo. Mas eu vou dizer um negócio para você. Teu tamanho não me impressiona, porque eu não olho para você com os olhos e com as possibilidades humanas. Para o meu Deus, você é nada. É nada diante do meu Deus. Hoje mesmo, o meu Deus vai te entregar nas minhas mãos. Hoje mesmo tu vai ser derrotado, e não é por mim, é pelo meu Deus. Gente, o Davi olha para o gigante com os olhos espirituais. E quem olha para os problemas com os olhos espirituais, vê coisas, possibilidades, oportunidades que ninguém mais vê. Mais do que isso, quem olha para os problemas e para as adversidades com os olhos espirituais, costuma dispor de aliados, de forças aliadas, que quem está do outro lado não vê. Porque você imagina, a hora que Deus viu Davi lá, isso aqui, de novo, minha interpretação. O gigante está olhando para o Davi, vendo aquele menininho ali. E o Davi está lá olhando para o gigante e fala: esse cara se acha grande, imagina, Deus, olha esse cara aqui. E Deus disponibiliza o exército todo dele. Eu imagino que a hora que Davi está indo na direção do gigante, ele começa a girar. Ele dá uma olhada para trás e vê aquelas centenas de milhares de anjos, de forças espirituais, em favor dele, dizendo: vai Davi, glorifica o Senhor, vai Davi, cumpra o propósito de Deus na sua vida, vai Davi, o Senhor é contigo. E o gigante olhando para o Davi, subestimando. E o Davi olha e fala: é agora, Senhor, que o teu nome vai ser glorificado. E ele gira a funda uma, e gira duas, e na terceira ele atira a pedra. E a pedra é levada pelas mãos de Deus a explodir na fronte do gigante, que cai envergonhado, deixando o outro lado, aliás, a todos, atônitos e apavorados, mas com uma convicção: isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Quando a gente olha para a adversidade com os olhos espirituais, sabe o que acontece? Quando a vitória vem, o nome de Deus é glorificado. A gente depende dele. A gente reconhece a nossa dependência. A gente reconhece que é dele que vem a vitória. E como eu disse, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, é especialista em entrar em histórias assim, e mudar o final. Não desista, não desista. Olhe para os seus problemas com os olhos espirituais. Não desista, mas não está mudando. Olha só quanto tempo, eu já não aguento mais. Não desista, não desista. Olhe para o processo, não para o momento. Deus está trabalhando. Mais do que a convicção de que Ele está trabalhando, mais do que a convicção de que Ele pode te dar a vitória, mais do que isso, tenha a convicção de que o Senhor está com você. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Essa é a promessa mais repetida ao longo das Escrituras. O Senhor está contigo. O Senhor é contigo. O Senhor era com Josué, o Senhor era com Moisés, o Senhor era com Davi. O Senhor
é contigo. O Senhor era com Raabe, o Senhor era com Maria, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Olha para a diversidade com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Creia que há algo maior. Creia que há possibilidades outras. Você dispõe de forças que outros não dispõem. Quem enfrenta batalhas, como minha mãe costuma dizer, quem enfrenta batalhas de joelhos, tem menores chances de ser derrubado. Olhe para o Senhor. Na batalha não olha para o tamanho do gigante, não. Não olha para o tamanho da bronca, não. Olha para o tamanho do seu Deus. E para encerrar com vocês, que eu já falei muito. Tem uma coisa ainda mais extraordinária nessa história, que é a última lição que eu extraio. Como eu estava dizendo, ele, enquanto o gigante o olhava como o garoto, ruivo, frágil, de boa aparência, ele olhava para o gigante com os olhos da fé. E ele descansava em uma convicção muito importante. Muito importante. Que é qual? Ele sabia quem ele era. Ele sabia o chamado de Deus que estava na vida dele. Ele sabia, ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que Deus o havia chamado e escolhido. E por que eu digo isso com tanta convicção? Porque quando ele atira a pedra, o gigante cai de cara no chão, morto. Ele corre, o texto bíblico diz que ele corre na direção do gigante, vai, arranca a espada do gigante e corta a cabeça do gigante e levanta, mostrando o inacreditável, o que ninguém poderia crer. Nessa hora, e é o último texto que eu leio aqui, nessa hora, você vai ver que no versículo 55, lá no finalzinho, o rei, que não está acreditando no que está vendo, fala, não é possível o que eu estou vendo. Aquele menino derrotou o gigante. Aí ele olha para o comandante, para o general, e fala, escuta, Abner, a pergunta dele é, quem é o pai desse rapaz? Gente, ele não sabia nem o nome do Davi. Ele não sabia quem o Davi era. Ele estava tão cego, ele estava tão convicto de que o Davi seria derrotado, mas ele não guardou nem o nome. Era uma pessoa que está passando pela vida dele como mais um transeunte aí, mais uma pessoa. E eu acho que mais, da cabeça dele, mais um louquinho aí. É um desses louquinhos aí que a gente encontra. O Davi era invisível para ele. Ele não sabia o nome do Davi. Aí, Davi, quem que é o pai do cara, pelo menos? Sei lá, rei. Mas de onde que esse menino... Sei lá, rei. Mas o que você sabe desse menino? Sei lá, rei. Eu sei o que o senhor sabe. Aquela hora que o senhor perguntou lá na tenda, lá para ele. Sei nada. Gente, o rei não sabia. O comandante não sabia. O gigante não sabia quem era o Davi. Ninguém sabia quem era o Davi. Mas olha que coisa incrível de Deus. Volta um capítulo. A gente estava no 17. Volta para o 16. Volta para o 16. No capítulo 16, o que está dizendo aí, lá em negrito, lá no alto? Samuel unge Davi. Gente, o que tinha acontecido algum tempo antes? Deus tinha se cansado, estava farto do Saul. Falou, quer saber? Esse cara não me ouve, esse cara não depende de mim, esse cara é um soberbo. Esse cara não vai mais ser rei. Chama o profeta dele e diz, Samuel, você vai ungir o novo rei. E o Samuel vai. Para onde eu vou? Vai para a casa do Jessé. E ele chega lá na casa do Jessé, e como qualquer um de nós chegaria, fala, bom, por que você veio aqui? Eu vim aqui, o Jessé, eu vim aqui para ungir o rei. O novo rei, o Jessé,
Chega, pô, pera só um minuto. Dos meus filhos vem um novo rei? Peraí, manda chamar. Na cabeça dele, chama o mais forte. Chama o mais bonitão. Chama o com a melhor formação. Chama o mais preparado. Vai chamando, vai chamando, vai chamando. Chamou todos, colocou em fila. Aí o Samuel olha. Deus fala para ele, Samuel, nenhum desses daí. Ele olha para o Jessé e fala, Jessé, nenhum desses daí. Pô, peraí, não é possível. Como assim, Samuel? Cara, olha o tamanho do meu filho, ele não tem porte de rei. Ele não tem jeito de rei, ele não fala que nem rei. Você não sabe, esse outro aqui, você não sabe a escola que ele estudou. Esse outro aqui, treinado nas artes militares, você não sabe. Não é nenhum desses daqui, ô Samuel. Ô Jessé, tem mais algum outro? Peraí. Tem, mas tem o Davizinho. Manda chamar. Não, mas peraí, você não está entendendo. O Davizinho, ele está lá cuidando das ovelhas, ele está cuidando das minhas ovelhas aqui. Davizinho, criado um leitinho de pera. Davizinho, areinha antialérgica, você não está entendendo. Menino, começou agora na vida, sabe nada ainda. Escuta, sabe nada você, sabe nada inocente. Deus falou para mim que é outro, manda trazer. E quando Davi entra, a Escritura diz que o homem vê segundo a aparência, mas Deus vê o coração. E quando aquele menino entra, Samuel olha para ele, e o Espírito Santo de Deus vem a Samuel e diz, é esse. E a palavra de Deus diz, no capítulo 16, no versículo 13, que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Gente, que gigante Loki. Que rei xarope. Os caras estavam diante do rei de Israel, o homem que Deus escolheu usar para derrubar gigantes, e eles não sabiam, ninguém sabia, mas Davi sabia diante de Deus quem ele era e qual o propósito para o qual ele havia sido chamado. E quando Deus encontra gente que sabe quem é, na hora da angústia, eu sei quem eu sou, Senhor. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que o Senhor me chamou, que o Senhor me deu um novo nome, o Senhor me deu novas vestes. E eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu me apresento para a batalha. Ah, meus irmãos, quando isso acontece, quando Deus vê um homem assim, uma mulher assim, Deus leva a pedra no meio da testa dos poderosos e derruba as maiores adversidades que se apresentam diante de nós. Amém? Eu creio nisso. E você? Eu creio nisso. Eu queria orar com vocês. Eu queria orar com vocês nessa noite. Eu vim aqui para dizer para você, não desista. Aliás, eu acho que eu vim aqui para dizer para mim também, tá? De verdade. Acho que eu estou pregando para mim hoje. Não desista. Não desista. Ouça a voz de Deus através da sua consciência. Não desista, não desista. Seja quem você é. Não procure ser alguém ou algo que você não é. Rejeite as armaduras de Davi, as propostas que te fazem. Haja movido pela fé. O justo viverá pela fé. Ouse andar pela fé. Ouse enxergar com os olhos da fé.
Olhe para os problemas e para as adversidades com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Aliás, tire o olho do gigante e olhe para Deus. Coloque o gigante nas mãos de Deus e diga: Deus, é problema teu. Eu estou aqui, eu resisto, eu estou presente, mas é problema teu. E lembre-se, quarto, quem você é. Lembre-se quem você é. Não se esqueça de quem você é e do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se lá de onde Deus te tirou. Deus chama gente ordinária, como eu e como você, para propósitos extraordinários. Coloque-se nas mãos dele. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer.